Vídeo novo aqui para vocês e como vocês já viram aí na thumbnail, eu vou mostrar aqui 4 motivos para vocês comprarem suas criptomoedas agora. Lembrando que nada do que eu disser aqui é recomendação de investimento. Portanto, peço a você que se inscreva no canal para aprender aqui junto comigo um pouco mais sobre ações, renda fixa e agora também, né, voltou ao assunto aí das criptomoedas. E sim, eu compro criptomoedas e lembrando que não é recomendação de investimento, é o que eu acredito, né? Então cada um faz o que achar bem melhor com o seu dinheiro, beleza? Então, bora lá para o nosso vídeo. Então, eis aí os 4 motivos para você investir em Bitcoin, comprar e guardar o Bitcoin. Primeiro motivo, escassez do ativo. Vou trazer todos os motivos aqui para vocês de forma mais detalhada e mais precisa. E outro segundo motivo aí, o halving do Bitcoin é agora em abril, vou explicar isso para vocês também. E a adoção pelas pessoas e também já tem país que adotou inclusive o Bitcoin como a sua moeda legal. E o último motivo seria pelo fato do Bitcoin estar se tornando aí uma reserva de valor. No meu ponto de vista, ainda não se tornou essa reserva de valor, porque falta um requisito, vou explicar para vocês. E aí, são esses os motivos que eu trago aqui para vocês, beleza? Então, falando do motivo 1, da escassez. E sobre esse motivo 1, sobre a escassez, é pelo fato do Bitcoin ser um inflacionário. E o que isso quer dizer? Vai chegar o dia em que ele não vai mais poder ser minerado e só transacionado entre as pessoas. O Bitcoin foi criado por Satoshi Nakamoto, pelo menos até onde sabemos. Ele é uma pessoa totalmente desconhecida, nunca apareceu, ninguém sabe quem é, mas sabemos que o seu pseudônimo é esse aí. E quando falo de escassez, me refiro ao fato de que existirão apenas 21 milhões de Bitcoin, incluindo os bitcoins que já estão na carteira de pessoas que perderam essas senhas e, consequentemente, não terão mais acesso aos seus bitcoins. Então, o Bitcoin você tem que ter uma senha, né, de 12 ou 20, de 12 até 24 números para se proteger. Então, já tem vários relatos aí de pessoas que perderam suas carteiras de Bitcoin, né, suas criptomoedas aí, e ou perderam a carteira ou esqueceram a senha. Então, com isso, essas criptomoedas aí vão ficar perdidas. Então, já incluindo elas, na mineração do último de Bitcoin, teremos apenas 21 milhões de Bitcoins. Ou seja, nem todo mundo que quiser ter um pouquinho aí de Bitcoin, nem que seja na fração, não vai conseguir, ou pelo menos um Bitcoin inteiro, né? O segundo motivo, conforme falei para vocês, seria que o halving do Bitcoin vai ser em abril agora de 2024. A halving é o evento que ocorre a cada 4 anos e que é conhecido pela redução na produção dos Bitcoins, ou seja, na sua mineração. A cada 4 anos isso aconteceu e a produção foi reduzida à metade, tornando o Bitcoin cada vez mais escasso. É isso aí que torna o Bitcoin, conforme falei para vocês, inflacionário. E por essa razão, todo ano de halving foi acompanhado de fortes altas na valorização das criptomoedas, que é o que eu vou mostrar para vocês um pouco mais adiante. Porém, não há garantia nenhuma que esse padrão de valorização que eu falei para vocês vá se repetir. É o que eu sempre falo no mundo dos investimentos. Retorno passado não é garantia de retorno futuro, ou seja, o que aconteceu no passado ficou no passado e a gente não tem garantia que esse padrão vá se consolidar em todos os anos consequentes. Até porque, pessoal, a gente está falando aqui de oferta e demanda. A oferta é reduzida à metade, mas a demanda depende, obviamente, do interesse de cada investidor, que, aliás, tem crescido cada vez mais devido a essa rentabilidade astrondosa aí relacionada com o ativo Bitcoin e outras criptomoedas também, né? Mas aqui eu vou me referir tão somente ao Bitcoin, que só o Bitcoin, até então, é um ativo descentralizado. Os demais criptomoedas foram criadas por pessoas normais e essas pessoas podem morrer, enfim, o projeto falhar. O Bitcoin, ele independe da ação humana, né? A não ser para que ele possa ser minerado. Motivo 3, a adoção pela população. Devido ao acesso à informação, as pessoas, pelo menos interessadas em investimento e com estômago para a volatilidade, têm se mostrado muito otimista com a tese de que o Bitcoin tem se tornado, pelo menos aos poucos aí, uma reserva de valor. E aqui eu vou trazer para vocês o significado do nome reserva de valor. E como o próprio nome diz, reserva de valor é aquilo capaz de preservar o seu capital ao longo do tempo. É uma forma de proteção, né, que a gente pode carregar aí para o longo da nossa vida. Para que algo seja considerado reserva de valor, temos que levar em conta pelo menos 5 itens específicos, no meu ponto de vista. Ele tem que ser escasso, ou seja, se for algo de fácil produção, não faz muito sentido que ele vá se valorizar ao longo do tempo. E aqui eu vou citar como exemplo a água, que hoje é entregue praticamente de graça à população, tendo em vista aí a sua importância para o ser humano. E um outro motivo aí é que ela não pode ser deteriorável, ou seja, que ela não pode se perder no tempo.
que ele possua longo histórico de aceitação mundial ou global, obviamente. O nosso dinheiro real, por exemplo, não possui essa aceitação mundial, não é escasso e sua nota pode ser facilmente deteriorada. Então ela não se encaixa aí num requisito de uma reserva de valor. Então ela não é aceita na Índia, ela não é aceita nos Estados Unidos, ou seja, hoje uma possível reserva de valor e poderia dizer aí que seria o dólar, o ouro, né? Nem o dólar talvez, porque no longo do tempo aí ele vai perdendo o seu valor, né? Então quanto mais a gente guarda o dólar, menos valor a gente está carregando para o futuro. Por último, pessoal, reserva de valor, né, que deve conter um valor intrínseco. E esse valor não é absoluto. Isso é, ele é relativo porque depende de quem está negociando, em que condições está sendo feita essa negociação. E o exemplo mais claro disso aí é o caso do copo de água, que pode ser negociado no supermercado por R$1 ou pode ser negociado também pelo preço de um diamante, se ele for tudo o que existe para uma pessoa com sede negociar, por exemplo, uma pessoa que está lá no deserto, né? Então a pessoa está com muita sede, não tem água por ali. Então se ele tiver aí diamantes, ele daria todo o valor para aquele copo de água. Então vai depender aí também do contexto, né, e da localização que está sendo feita essa negociação. E o que me impede de aceitar que o Bitcoin já pode ser considerado essa reserva de valor é o fato de que ele ainda não foi provado no tempo. Isso porque ele foi lançado em janeiro de 2009. E no meu ponto de vista, esses 15 anos aí não são suficientes para falar com toda certeza que ele já se provou no tempo, né? Porém, esse requisito não me afasta de acreditar no projeto de Bitcoin, inclusive porque ele tem uma tese que eu acredito muito, que é o poder da descentralização estatal. Isso é, ele foi criado para nunca ser confiscado pelos governos, que inclusive já aconteceu no Brasil num passado bem recente, como todos já sabem, onde grande parte da população teve suas contas confiscadas pelo então governo Fernando Collor. E isso aí, pessoal, é o maior medo que eu tenho dessa implantação da moeda digital que eles estão inventando aí. Isso é a mesma coisa da gente entregar nossa carteira com tudo que nós temos na mão do governo. E o problema é que muitas pessoas só tentam ver o lado bom das coisas, mas esquecem que estão lidando com o governo de um país que nunca foi sério, infelizmente, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui a valorização que o Bitcoin teve, talvez você não saiba disso ainda, e quem comprou Bitcoin e acreditou no projeto, obviamente ficou milionário. O Bitcoin no primeiro halving dele, a recompensa pela mineração caiu de 50 para 25, igual eu falei para vocês. O halving é a redução na produção do Bitcoin. A cada 4 anos tem esse halving e a produção do Bitcoin cai pela metade. Então era de 50, caiu para 25. O preço do Bitcoin no dia era de 12,35. O preço no pico do halving foi de 1.157. Ou seja, como o Bitcoin reduziu também a oferta, só que a demanda aumentou pela escassez do Bitcoin. Então ele teve uma valorização de 9.268%. Imagina só o preço de um ativo que sai de 12,35 para 1.157. Aqui, a recompensa no outro halving, 4 anos depois, caiu de 25 para 12,5. O preço no dia foi de 650 no dia do halving. O preço no pico, após a valorização, foi de 19.659, uma valorização de 2.921%. Cerca de 70% menor do que a valorização anterior, porém foi uma valorização muito expressiva, de quase 3.000. E a cada halving, não sei se isso vai repetir, ninguém pode garantir, a cada halving ele tem se valorizado muito, porém 70% a menos do que o halving anterior. Aqui, no outro halving, ele reduziu a produção de 12,5 para 6,25. O preço no dia era de $650 e no pico foi para 19.659, uma valorização de 2.921%, cerca de 70% menor do que a anterior, foi como eu falei para vocês. E aqui no próximo halving ele teve uma redução novamente pela metade, de 6,25 para 3,125 Bitcoin minerado, reduzindo aí a mineração do Bitcoin sempre pela metade. E agora do preço, que é o que importa, né? O preço no dia era 8.821 e o preço no dia do halving foi quase $70.000, pessoal. Esse aqui foi o pico histórico do Bitcoin e ele teve uma valorização de 682%. Como eu sempre falo para vocês, cerca de 70% menor do que o anterior. Mas imagina um ativo que você tem uma valorização aí em menos de um ano, né? Só pelo fato de estar aproximando o halving de 682%. É uma valorização muito expressiva. E aqui
é o gráfico conforme eu falei para vocês lá no início do vídeo, que é essa valorização que o ativo teve. Isso aqui foi uma valorização, quando chega próximo do halving ele valoriza novamente, e aqui a gente está na fase de acumulação. O halving é em abril ainda, então essa fase aqui é a fase onde as pessoas estão acumulando Bitcoin, e quando a redução cair pela metade, ele tende a se valorizar conforme todo esse padrão anterior. Lembrando que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Pode ser que essa setinha aqui que está apontando para cima caia, né, e faz com que toda essa tese que eu estou usando aqui caia por terra, beleza? Então é isso que eu falo para vocês. Não é porque o padrão aconteceu lá no passado, essas altas aí próximas do halving, que ele vai acontecer no futuro, né? Cada vez aí o Bitcoin está reduzindo aí a sua produção. Pode ser que agora vá reduzir pela metade e mesmo assim o ativo vai cair. A oferta, né, vai ser diferente aí da demanda. Não vai ter tanta demanda, a oferta caiu pela metade e a demanda também não se interessou em comprar. Então é isso aí que faz o mercado subir ou descer. E aqui foi a acumulação, né? Tem a fase de 2001, o bull market, que é a subida dos preços, o bear market, que é a queda, e depois vem a fase de acumulação, o Bitcoin dá uma valorizadinha, a gente está nessa fase de reacumulação e depois vem a explosão. Sempre se repetiu desde 2012, é o que eu estou batendo na tecla para vocês. E como eu falei nesse slide anterior aqui, a gente está nessa fase aqui de reacumulação. Isso aqui foi explicando um pouco para vocês sobre a valorização e as recompensas que o Bitcoin forneceu para a gente. E aqui, pessoal, eu estou na plataforma CoinMarketCap, que é onde a gente olha aqui o preço das criptomoedas. Aqui tem mais de 10 mil criptomoedas, porém, quando eu me refiro a criptomoedas, eu só falo do Bitcoin, né? Bitcoin é a única criptomoeda que é descentralizada. Todas as demais criptomoedas foram criadas por pessoas e dependem, obviamente, dessas pessoas aí para que ela tenha sua continuidade. Já foram minerados 19.634 bitcoins, conforme vocês estão vendo aqui. E sim, eu tenho, além do Bitcoin, outras criptomoedas. Eu tenho a Ethereum, a Solana, eu acho que eu tenho um pouquinho da Cardano também. Da Polygon também eu tenho um pouquinho. Porém, essas aqui são mais para especulação. Eu estou considerando aí o halving do Bitcoin no mês de abril, estou acumulando um pouquinho dessas outras também, e quando chegar num topo que eu achar que já está o suficiente na valorização, se é que isso vai acontecer, obviamente, eu vou vender essas moedas aí e compro assim um pouco mais de Bitcoins. Aqui eu estou na plataforma Investidor 10, que todos vocês já conhecem, falo muito dela aqui, onde tem minhas ações, vou falar um pouquinho depois, e as criptomoedas. Eu tenho Bitcoin, tenho Ethereum, Solana, ADA, Maná e Polygon Matic. Obviamente, o valor maior que eu possuo aqui é no Bitcoin, quase R$4.000, uma valorização de 60%. Essa valorização não está muito atual não, porque o preço do Bitcoin está em 254 mil e aqui está em 251. Daí o aplicativo demora para atualizar um pouquinho. O Bitcoin aqui uma valorização de 60%, né? Não estou levando esses percentuais aqui, pessoal, ao pé da letra não, viu? Porque conforme vocês estão vendo aqui, tem esse deságio aqui no preço de lá para cá, então a valorização aconteceu sim, mas não nessa totalidade aqui. Então a minha maior concentração está no Bitcoin, quase R$4.000, e as demais criptomoedas bem pouquinho, porque como eu falei, todas essas aqui eu vou vender, beleza? Então essas são as criptomoedas, não é recomendação de investimento, isso aqui tem uma volatilidade muito alta, às vezes Bitcoin já chegou a desvalorizar aí 50% em apenas um dia, né? Então assim, é para quem tem estômago mesmo, beleza? O vídeo era sobre isso aí, eu comprei mais ações também, vou atualizar aqui para vocês e vou fazer o vídeo próprio, obviamente. Não incluí nenhuma ação a mais na minha carteira, só aumentei um pouquinho minha posição na BBSE e na Jales Machado. E também comprei CPFL Energia. Carteira está aí a 2%. Amanhã é o dia de receber os dividendos. Deixa eu ver se vai mostrar aqui. Proventos. Amanhã é dia de receber dividendos da BB Seguridade. Aqui vai mostrar o valor certinho para mim. Vou receber esse valor, R$ 75,00 mais ou menos de dividendos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje e esses foram os motivos que me levaram a investir em criptomoedas. Lembrando que nada que eu disse aqui é recomendação de investimento. Cabe a você saber o que fazer melhor com o seu dinheiro. E independente do que for fazer com ele, pessoal, tire sempre uma parte para os investimentos. Então se inscreva no canal aí, forte abraço e até o próximo vídeo.